Oi, babies! Tudo bom com vocês? Eu sou o Herbert e esse é o canal das Bi. E estamos aqui de volta ao Inova Habitat com mais um BNews. A Fernanda falou que ia vir pra fazer esse vídeo, mas ela deixou ficar lá no Canadá, entendeu? O que é que eu posso fazer? Vou ter que continuar aqui fazendo vídeo. Não tem TP, Cecília, por quê? É que hoje não dava, né? Você não fez o texto? Não, eu não fiz mesmo, porque... como é que eu vou saber as notícias agora, hein, Cecília? É que... Ah! não sei. Teste! Eu não esperava um ventinho no meu ouvido. Você está de volta. Isso era mentirinha porque ontem foi dia 1º de abril. Ou Bolsonaro Day. Eu vou sair do meio então pra você contar. E aí depois eu volto porque tem umas notícias legais. Hoje no BNews, a ditadura. Será que ela aconteceu mesmo? Aconteceu, gente, não tem dúvida. Felipe Neto está sendo acusado de ser uma das causas do atentado de Suzano. Será que isso é verdade? Glória Groove chega ao topo das paradas, crausando. Tá enferrujada. Glória Groove chega aos topos. Chega aos tops. Nossa, gente, eu não sei. Tá difícil. Alguém não Aos voltou. topos e barrancos. Eu Alguém vou não voltou voltar das pro férias. Canadá. Glória Groove alcança o posto de número 1 no Spotify, causando uma certa invejinha de certas amigas. E eu vim do Canadá também com notícias boas, indicações boas. Eu passei um tempo aí assistindo umas coisas boas e vou dar umas diquinhas pra vocês aqui. E pra gente não perder o costume, vamos falar sobre a última transfobia que chegou às notícias da semana, não é mesmo? Sempre tem uma. É só procurar. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. Vamos começar falando do nosso amigo. Na verdade, ele não é nosso amigo, eu nunca conheci pessoalmente. Que é o Felipe Neto. Felipe Neto, a gente sabe que é uma figura um tanto controversa, né? É impressionante a quantidade de gente que tá se sentindo perdido na vida porque se vê concordando com o Felipe Neto no Twitter. E a última pessoa que veio à defesa de Felipe Neto foi Lola Aronovitch. Ela é uma pessoa muito importante, caso você não saiba. A Lola tem recebido ameaças absurdas, inclusive um dos líderes de pessoas que eles tem um fórum que eles organizavam ataques contra ela. Esse cara tá preso por 45 anos, porque ele não só ameaçou ela, mas ele ameaçou a família e ele ameaçou, assim, bizarro. E a Lola sofreu muitos ataques. Inclusive o Felipe Neto, na época, fez um vídeo falando sobre isso. E ele tava falando sobre isso pra poder expor esse tipinho de gente que se esconde atrás do computador anonimamente para poder fazer ameaças às pessoas. Inclusive, foi na época onde esse grupo de pessoas tinham sido expostas pelo Profissão Repórter, e aí o Felipe Neto mandou mais ainda informações sobre e deu uma explicada mais detalhada. E por que a gente está falando disso? Porque agora, esse mesmo grupo começou a se organizar tentando culpar o Felipe Neto pelas mortes em Suzano. Ou seja, sabe-se que os assassinos se organizaram pela Deep Web e tal. A gente não vai aqui entrar em detalhes como funcionam esses fóruns, porque, né, a gente não precisa. Mas eles decidiram nesse fórum que eles queriam derrubar o Felipe Neto. Por quê? Porque o Felipe Neto tem sido uma voz muito ativa contra esses youtubers que espalham por aí essas fake news. Essa galera que tá por aí comemorando golpe militar, comemorando morte de deputada, né? Tá fingindo que nada tá acontecendo no Brasil. Então, o Felipe Neto tá sendo muito ativo no combate a esses olavistas de plantão, né? Essas pessoas que acreditam mais em teoria da conspiração do que em empatia. Prefere acreditar numa teoria da conspiração do que acreditar que as pessoas merecem respeito e empatia. Enfim, e por causa disso o Felipe Neto tem sido alvo e eles decidiram linkar o nome do Felipe Neto com os ataques de Suzano, falando que foi o Felipe Neto que ensinou as pessoas que assistem o canal dele a acessar esses fóruns e acessar a Deep Web. E chegou ao cúmulo de que um deputado foi lá e compartilhou no Twitter essas acusações. Mas o que ele não sabe é que o Felipe Neto está muito preparado para isso. E o Felipe Neto já falou no Twitter que vai entrar com as ações de difamação. Você não pode sair por aí acusando as pessoas baseados em informações falsas e achar que tudo bem. Que bom que você está se posicionando, Felipe.
continue se posicionando. Eu tô vendo, abri aqui agora o Twitter e vi que agora tem uma treta nova com o Nando Moura, que ele tá fazendo um absurdo aqui. Deixa eu até ver o que tá acontecendo, que eu fiquei muito curiosa. Ministério Público pediu a prisão do Nando Moura. Quê? Como? Por causa de racismo. A pena requerida da Promotoria Paulista é de 2 anos de detenção. O episódio ocorreu no final de 2015, mas o processo número X estava parado até janeiro desse ano. Durante o tempo, os oficiais de justiça buscaram Moura nos endereços constantes de suas contas de telefone celular e outros serviços, também na casa de sua mãe, sem nunca encontrá-lo. Por determinação judicial, o material foi excluído do YouTube, mas segue anexado nos autos processuais. Então, e agora essa notícia aqui? Então, a gente não tem ainda todas as informações sobre o caso. Não sabia que o Nando Moura estava sendo acusado de racismo, embora não me surpreenda, não é mesmo? Então é isso. Vamos falar agora sobre a mentira mais bem contada do Brasil. A gente teve uma ditadura ou não teve? Rumores de que a gente, na verdade, teve uma revolução. Que se a gente não tivesse tido essa revolução, a gente estaria o quê? Vivendo uma ditadura comunista como Cuba, onde as pessoas morrem nas ruas. A verdade é o seguinte, o Brasil nunca aprendeu com os eventos de 64. Uma nação que a gente podia ter copiado muito bem e que tem uma história talvez tão vergonhosa quanto a ditadura militar no Brasil ou mais, é a Alemanha. A Alemanha foi responsável pelo genocídio do povo judeu. E não só judeus, como gays, como mulheres lésbicas, como qualquer pessoa que era um tantinho diferente. Foi um genocídio de tudo que não era ariano, hétero, cisnormativo. Mas a questão é o seguinte, a Alemanha aprendeu com os erros. Por quê? Porque eles não guardaram essa parte da história dentro de um armário e tentaram esquecer que isso aconteceu. Eles relembram as crianças, os adolescentes, eles relembram todos os anos dos horrores que aconteceram durante o Holocausto para que isso não se repita. E o que a gente fez no Brasil? A gente rolou uma anistia ali no final da década de 70, onde as pessoas assim, tá tudo perdoado, e a gente engavetou todos esses processos e todos esses desaparecimentos e todas essas torturas dentro de um armário e nunca mais falou sobre isso. O que fez com que várias pessoas não desenvolvessem o medo de repetir o que aconteceu. O que aconteceu é que muitas pessoas esquecessem o terror que é viver sobre uma ditadura. E aí rolou uma briga de hashtag entre ditadura nunca mais e revolução de 64. Vamos comemorar com os militares. E aí o que a gente vê na justificativa das pessoas é: meu avô viveu na ditadura e ele nunca sofreu tortura. É um tipo de lógica que faz tanto sentido quanto eu falar: gente, eu nunca fui assassinada. Logo, assassinato não existe no Brasil. Não faz sentido. A gente tem que lembrar das coisas. Existe também uma narrativa que fala: sim, existiu uma ditadura, mas essa ditadura foi para evitar com que alguma coisa pior acontecesse. Porque os comunistas eram terroristas. Porque os comunistas explodiam bombas e matavam civis. Existem várias reportagens e vários estudiosos e várias pessoas que foram atrás da verdade. E descobriram que em vários casos dessas bombas explodidas, de civis mortos, na verdade eram os militares cometendo atos e culpando os comunistas para poder assim ganhar força para poder fazer o que eles fizeram. E aí, vou mais além. Tem uma matéria aqui embaixo que mostra vários casos absurdos. Faz sentido meninas que foram estupradas por militares que nunca receberam justiça só porque eles eram militares? Também pra mim não faz sentido. Não faz sentido famílias inteiras sendo mortas. Não existe nenhuma ideologia que você possa se agarrar pra justificar essas coisas, a não ser que você seja contra o ser humano. Daí, meu filho, a gente realmente não tem como conversar. Enfim, aqui em São Paulo, no domingo, e em vários outros lugares do país, rolaram marchas para relembrar os horrores que foram a ditadura. Aqui em São Paulo rolou uma marcha silenciosa no Ibirapuera. Acho que todos foram com a mesma... Foi bem parecido. Foi preto, levando as flores, as fotos. Eu não fui, mas o que eu ouvi de pessoas que foram nos grupos que eu faço parte é que você participar disso foi uma memória muito grande, porque a sensação de
velório, de funeral e de desespero, vendo as fotos de todas as pessoas que foram assassinadas, desaparecidas pela ditadura, ficou muito real com todas essas pessoas se juntando. E também rolou, e a gente não pode deixar de falar isso, algumas manifestações favoráveis ao que eles chamam de Revolução de 64. Inclusive do filho do presidente. E o presidente, porque o que rolou? O presidente decidiu que deveriam se comemorar essa data de 31 de março. A ONU e todas as instituições que têm um pouquinho de senso falaram, querido, não se comemora uma data como essa. No máximo você relembra para não cometer os mesmos erros. E aí isso daí que é o mais tenso do rolê. Um vídeo foi produzido e disseminado para geral pelo número do WhatsApp oficial do Planalto. Ou seja, o governo tem um WhatsApp oficial. E esse WhatsApp foi utilizado para poder divulgar um vídeo falando que a Revolução de 64 foi necessária para impedir com que os comunistas entrassem no poder. Segundo o vídeo, o Brasil estava passando por uma época cinza e perigosa, e aí os militares entraram porque eles estavam sendo aclamados para salvar o Brasil. É uma inversão total da história mesmo, né? Porque o que acontece é exatamente o oposto. Não que a gente estava vivendo um Brasil tranquilo, lindo, leve e solto antes da ditadura, mas também a gente sabe que o período das trevas começou com o AI-5, né? Na verdade um pouco antes, mas o caixão foi fechado com o AI-5. Enfim, a gente vai relembrar sempre 31 de março como uma data triste, mas a gente vai sempre lembrar como uma data que não deve ser repetida e a gente vai sempre falar sobre isso. E cada vez mais a gente tenha mais informações sobre essa época que ainda é tão difícil da gente saber exatamente o que aconteceu. Fiquei até triste, vamos emendar com outra notícia triste. E pra mim, pessoalmente, é muito triste porque eu sou uma pessoa... Eu acho que eu já contei aqui no canal das Bi que eu joguei vôlei. Joguei vôlei semi-profissional, jogava no Banespa, gostava muito de vôlei. E uma pessoa que eu sempre admirei muito por ser uma pessoa que fez com que o Brasil conquistasse inúmeras medalhas era o Bernardinho, né? Bernardinho é um técnico fenomenal e sobre isso a gente não tem como discutir. Ele é um cara que, tanto com o vôlei feminino quanto com o vôlei masculino, conseguiu conquistas que faz tempo que a gente não consegue repetir. E o que aconteceu? Rolou a semifinal da Liga Feminina e num dos últimos pontos a Tiffany acabou fechando o jogo ali. E Tiffany, caso você não saiba, é uma mulher trans. E o Bernardinho, na raiva ali de ter perdido o jogo, soltou uma declaração bem transfóbica que eu não vou repetir aqui. Enfim, rolou muita controvérsia e o Bernardinho acabou até se desculpando depois, falando que não foi a intenção dele de machucar a Tiffany, que ele sentia muito, etc e tal. A gente já falou sobre o caso de Tiffany aqui algumas vezes, tanto no Notícias da Semana, tanto num vídeo especial que o Ebert gravou com o Neto Lucon, falando sobre o caso Tiffany. E aí, vamos relembrar aqui, a Tiffany, ela só pode jogar na Liga Feminina porque ela passou por inúmeros testes e passou por toda a transição. Ou seja, ela se hormonizou, fez a cirurgia e hoje tem os índices físicos que equivalem aos índices de uma mulher cisgênera. Você falar que ela não tem direito de estar ali é você ir contra os médicos de todas as organizações esportivas do mundo. Depois de toda essa controvérsia e de vários influenciadores digitais, direitistas, saindo à defesa do politicamente incorreto, que afinal, ele tem todo o direito de xingar uma mulher trans, né, se ele tá com raiva. A própria Tiffany soltou um comunicado falando que o movimento que ela fez ali realmente é uma coisa que ela aprendeu quando ela treinava ainda como homem, porque ela começou a carreira dela treinando com o time masculino, porque ela ainda não tinha saído do armário, não tinha feito a transição nem nada. Então foi um movimento que ela aprendeu no time masculino, porque é um movimento que culturalmente dentro do esporte é ensinado mais para os times masculinos do que para os times femininos.
Não existe nada ali nesse movimento que fale que mulheres não conseguem fazer esse tipo de movimento. Inclusive, tem outras atletas, mulheres, cis, que fazem esse tipo de movimento. Mas não é tão comum. Talvez aí seja uma história assim de você, né, ensinar a pessoa a jogar um esporte e oferecer a ela todas as ferramentas que ela pode para poder ganhar o jogo, independente se ela é uma mulher ou um homem, não é mesmo? Acho que é isso, né? Vou chamar aqui o nosso viado favorito. Eu trouxe você porque eu sei que você gosta de drag, eu sei que você gosta de funk. Agora a Groove canta funk? Ela canta o que ela quiser, porque ela tem uma voz incrível. É verdade. Enfim, Glória Groove se tornou a drag mais tocada no Spotify. Sim, babes! Passou Bato Vittar. Falando nisso, inclusive, vai sair um vídeo logo mais no canal das Bi, com o meu top 5 clipes de drags. Então eu espero que vai sair isso conteúdo logo mais. São? Não, você vai ter que assistir Eu pra ver. tava viajando me contar. Ah, não. Vai ter que ver. Por que Glória Groove é mais tocada que Pablo Vittar? Porque ela é maravilhosa. Não, gente. As duas são maravilhosas. As duas são gente. maravilhosas. A diferença é de, tipo, 50 mil toques. É uma viada que tá mais viciada em Glória Groove no momento do que... Inclusive, pra poder mostrar que não existe rivalidade alguma. Ao contrário do que eles podem dizer por aí, Exatamente. né? Que ia ter treta. E quando uma cresce, a outra cresce também. É, isso é verdade. Né? E verdade. tudo é uma maravilha. A Pablo foi lá e foi uma das primeiras a comentar: parabéns, mana, você merece muito. Foi isso que ela comentou? Não. Ela comentou: você merece o mundo. E aí a Glória respondeu: Te amo, velha. Velha? Foi isso que tá escrito aqui. Mas eu acho que deve ser porque a Pablo começou antes da Glória. Não, acho que não, amiga. É. Elas são bem juntas? Acho assim? que é só uma questão de, realmente, tem nomes que eu te chamo, que você me chama de nomes, que é uma coisa só entre a gente, que só a gente vai entender. A gente pode até tentar adivinhar, mas Vamos não vai perguntar conseguir. aqui pros seguidores. Isso, porque aí eles Você sabem mais que a por gente. que a Glória Groove chamou a Pablo Vittar de velha? Eu acho porque tá... Não sei. Babes, o que vocês estão achando da série do outro lado? Assiste aí. Tem que assistir. Mas assim, gente, vocês fazem ideia do que vai acontecer no terceiro episódio? Ah, pra você que tá perguntando quantos... Vão ser 10 episódios. Ainda tá perguntando? Tem gente perguntando. A gente tem que fazer mais live sobre isso, só que você tinha que voltar pra gente fazer a live. A gente fez live ontem falando sobre a série. Vão ser 10 episódios. A gente teve a ajuda da nossa amiga querida Tatiana Fernandes, que fez câmera, que tá editando os episódios, fazendo correção de cor maravilhosa, absoluta. A gente teve a ajuda também da Fafá, que, né, tentou dar uma dirigida nessa não atriz e nesse ator enferrujado. Você é ator, você só tava enferrujado, amigo. Você é muito, eu tenho DRT. você é muito melhor em pegar as falas do que eu, que ficava lá. Então, domingo tem episódio novo. Comenta aqui embaixo o que é que você acha que a Fernanda vai falar pro Herbert no terceiro episódio de Do Outro Lado. Eu vou falar: essa mina é um tesouro, bumbum de ouro, 18 quilates. Alô, estou ligando pra saber como Você está. Estava à toa e por isso resolvi ligar pra falar que sonhei com você. Nossa, que... Alô! será que ela tá apaixonada por mim? É tão bom ouvir de novo. Quem gosta de você bate forte com a mão. Já tá na putaria, né? Vamos embora. Porque... Calma, que tem mais uma coisa. Ah, que é isso? Tem, gente! Ninguém aguenta mais. Eu fiquei de férias. Ah. Tive um pouquinho de tempo livre. E aí eu tava lá no meu tempo Sim. livre, olhando o quê? Fazendo o quê? Assistindo o quê? Netflix, porque é o que a gente faz. Não é merchan, Não é isso é merchan. A gente assistiu Coisa Mais Linda Aham. na Netflix. Série da Netflix brasileira com 4 atrizes maravilhosas protagonizando. Mel Lisboa, Fernanda Vasconcelos, Maria Casdeval e Patrícia de Jesus. A Jo, que é a nossa amiga, que foi assistente de câmera no curta do canal das Bi, também era assistente de câmera aí dessa série da Netflix. Tá vendo? A gente é importante pra caralho. Melhor de tudo. É um mulherão, viu? essa É mulher? sapatão, É, gente, entendeu? tem muito É orgulho. sapatão das boas, entendeu? E aí, já que você tá dando uma dica, eu vou dar uma dica também, que vocês têm que assistir, vocês têm que ouvir Goela Abaixo, que é o novo disco da Lineker e os Caramelos. Eu estou apaixonada e eu não paro de Eu também. ouvir. Eu também. Claridades, pra mim, é a melhor música. Comenta Amor também continua sendo a melhor música. música, mas assim... Não, todas são melhores, todas você vai são ouvir e fala, ótimas. não, mas essa é boa. O CD não, mas essa é inteiro. boa. E o desabafo? Textão? Textão. Ah, chama Textão.
Aonde que Lineker vai estar? No Lola BR? Ai, e a gente vai estar no Lollapalooza Brasil. Vai ser incrível. A gente vai estar lá no domingo só, a convite do Bradesco, procurando histórias de amor. Não é a minha cara isso? Não é a minha cara mais. A sua? Você já viu como a sua vida é fodida naquela nossa série? Você Ué, não por pode isso falar que eu palavrão. preciso procurar amor no Lola, amigo. Ah, tá, Se entendi. tem alguém que tá precisando procurar amor, sou eu. Que você estala o dedo e você encontra. É, amores líquidos, não é mesmo? Amores do Amores. contemporâneo. Amores. Olha só. Se você vai estar no Lollapalooza Brasil no domingo, procura a gente por lá. Se você tem uma história de amor pra poder contar pra gente. E não esqueça, se você não vai no Lola, você pode acompanhar nas redes sociais do Bradesco. E acompanhe a hashtag todos pro LolaBR. Sim, eu tô muito animada, meu Deus. Eu Tô também. muito feliz, porque ano passado a gente foi, esse ano a gente tá indo também. Então procurem a gente, Isso aí. fiquem de olho nas redes sociais pra saber exatamente onde a gente tá. Um beijo. Um beijo, babies!